Olá, o meu nome é Philipp Maier e esta é uma história da filosofia narrada em filme, sendo este vídeo dedicado a uma introdução aos primeiros filósofos, os denominados filósofos pré-socráticos. Até o início do século VI a.C., os povos e civilizações dispersos na superfície da Terra costumavam descrever tanto a formação do mundo em que vivemos, quanto também os porquês dos diversos fenômenos naturais, como as chuvas, os trovões, os terremotos, mediante narrativas cosmogônicas. O que é uma cosmogonia? Pois bem, cosmogonia é uma palavra formada pelos termos gregos cosmos mais gonos. Cosmos, originalmente, era um termo aplicado no meio militar da Grécia Antiga dos tempos de Homero, séculos IX e VIII a.C., e significava ordem, arranjo, comando. Também adorno. Disso se deduz a origem para a palavra cosmético. Pois bem, somente depois então que cosmos assumiu uma semântica que foi ampliada ao máximo, querendo dizer então agora a ordem de todas as coisas, a organização da totalidade, o universo inteiro e organizado. Também o universo belo e harmônico nas suas partes, o universo elegante. Gonos, por sua vez, quer dizer sêmen, procriação, geração. Assim, etimologicamente, uma cosmogonia seria uma geração da ordem, uma procriação do universo. Mas quando nós falamos em procriação, em sêmen, estamos nos remetendo a uma atividade sexual de criaturas ou seres que fecundam entre si. Assim, um significado mais adequado para a cosmogonia seria, portanto, a geração da ordem, a geração do universo, mediante a atividade, muitas vezes sexual, de seres que, por sua vez, representam as partes deste mesmo universo, representam o cosmos, representam a ordem de todas as coisas. E ordem de que coisas? Das coisas naturais observáveis. A ordem dos rios, das montanhas, das florestas, dos desertos, dos animais, das plantas, dos astros. Em suma, o universo natural e observável. As cosmogonias eram maneiras de dar sentido à origem de todas as coisas, mesmo que narradas numa configuração irracional dos seus elementos. Nelas, as partes naturais do universo eram personificadas por seres sobrenaturais e divinos. Eram, digamos que, imbuídas de deuses, eram simbolizadas e representadas por seres divinos, e assim o cosmos todo era concebido divinamente. Tomemos um exemplo de uma cosmogonia. Um breve exemplo, uma cosmogonia grega. No poema de Hesíodo, poeta grego do século VIII a.C., seu poema intitulado Teogonia. Teo, de Deus, mais gonos, que é a geração, ou seja, teogonia significa a geração dos deuses. Pois bem, no poema de Hesíodo, Caos era o primeiro deus, uma realidade primordial e divina. Caos era o vazio, o nada. Digamos que o grande bocejo da existência era Caos. Ele representava a massa de todas as coisas, porém dispostas de uma maneira confusa, disforme. Não havia nem tempo e nem espaço em Caos. Pois bem, de Caos gerou-se então Gaia, a deusa que para os gregos simbolizava a terra. Gaia, por sua vez, gestou Urano. Urano era o céu para os gregos, o deus que representava o céu. Porém, quando Urano nasceu de Gaia, Urano se atraiu por Gaia. Urano se atraiu por sua mãe e a fecundou. Mas não somente isto, Urano fecundou ininterruptamente Gaia, até que fossem gerados os filhos dentro do ventre de Gaia. Porém, Urano tinha ódio dos filhos e não queria que eles nascessem. E então Urano dispunha-se, fecundando Gaia, dispunha-se sobre Gaia, o céu grudava-se sobre a Terra, continuamente, sem que qualquer espaço houvesse entre os dois.
sem a possibilidade de que os filhos pudessem nascer e ocupar aquele espaço. Em dado momento, então, o deus Cronos, que simbolizava o tempo para os gregos, dentro do ventre de Gaia, Cronos sem mais espaço para crescer dentro de Gaia, na iminência de nascer, Cronos então, auxiliado pela mãe, auxiliado por Gaia, corta o falo de Urano. Cronos amputa o órgão sexual do pai. E nesse momento, Urano, em terrível dor, salta para longe de Gaia, abrindo então o que viria a ser o espaço existente entre o céu e a Terra, permitindo assim que tanto Cronos, o tempo, pudesse nascer, quanto todo o restante dos filhos da Terra, a ocupar aquele espaço aberto. O que notamos numa cosmogonia? Sobretudo, é notável uma multiplicidade de elementos, uma multiplicidade de seres ativos e independentes que, interagindo entre si, desdobram a ordem do universo, desdobram a criação de todas as coisas, desdobram o cosmos. Pois bem, na aurora do século VI, anterior à era cristã, então, numa localidade grega chamada Mileto, nasceria ali então uma nova disposição espiritual do ser humano, agora racionalmente orientada, onde a especulação humana baixaria do céu cosmogônico onde arbitravam as divindades sobrenaturais, agora para uma abordagem naturalista sobre a origem de todas as coisas. Em Mileto nascia um pensamento mais sistemático, o embrião do que posteriormente viria a ser o pensamento científico, em detrimento agora das velhas e tradicionais narrativas cosmogônicas. Pois bem, em Mileto nascia a filosofia. Situada na costa da Jônia, no sudoeste da Ásia Menor, onde atualmente é a Turquia, Mileto era a principal cidade de um aglomerado de colônias gregas da região. A prosperidade econômica alcançada por Mileto, mediante os seus navegadores, Mileto era um porto, mediante os seus navegadores que travavam contatos por todo o Mediterrâneo, proporcionou ao local justamente a revolução intelectual que a consagrou como berço da filosofia. Em Mileto floresceu a primeira escola de filosofia que se tem notícia, fundada por Tales e levada adiante por Anaximandro e Anaxímenes. Tais pensadores, assombrados então com a variedade e a efemeridade das coisas naturais que se impunham à percepção humana, como por exemplo o constante devir dos dias e das noites, a sucessão das estações do ano, dos diferentes estados que a matéria é capaz de assumir, como a passagem do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Mas não somente isto, também insatisfeitos com as numerosas explicações de caráter cosmogônico que eram concedidas a esses fenômenos que são puramente naturais. Tais pensadores, então, especularam pela primeira vez num princípio que fosse único e natural. Algo que fosse a razão única e estável de toda mudança observada na natureza. Especularam, então, pela primeira vez numa realidade invariável, da qual todas as coisas múltiplas e variáveis seriam então somente derivadas. Nasci em Mileto os primeiros impulsos da filosofia. Denominações, então, para o primeiro período da história da filosofia que foram dados. Os historiadores denominaram, então, o período que vai, então, do século VI a.C. até mais ou menos o aparecimento de Sócrates, no século V a.C., denominaram estes 2 séculos, primeiro período da história da filosofia, como o período naturalista do pensamento. Justamente em reforço a esta nova disposição natural, naturalista agora, que havia em detrimento à apelação às antigas divindades sobrenaturais. Assim, os primeiros filósofos são filósofos
naturais, filósofos naturalistas. Também se denominou a esse primeiro impulso filosófico como o período cosmológico do pensamento. Cosmologia é uma palavra que reúne os termos gregos cosmos, que como já dito é ordem, universo, mais logos. Logos quer dizer explicação racional, discurso racional. Também raciocínio, argumentação por meio de razões. Assim, uma cosmologia seria então a explicação racional do universo, um discurso racional sobre o universo. Pois bem, os primeiros pensadores eram cosmólogos, porque buscavam justamente explicar racionalmente a origem de todas as coisas. Também os primeiros filósofos foram denominados monistas, da palavra grega monos, que significa sozinho. Foram denominados monistas porque justamente, em geral, buscavam reduzir as diversas explicações sobre a existência de todas as coisas a um princípio que fosse único, algo unitário, uno, algo que, sozinho, então desse conta de explicar todo o restante das coisas. Pelo fato também de, recorrentemente, esses primeiros filósofos conceberem este princípio como algo material, eles também foram adjetivados de materialistas, bem como também ilozoístas, de ilozoísmo, palavra que reúne os termos gregos hili, que significa matéria, mais zoe, que significa vida. Uma doutrina ilozoísta, portanto, seria aquela doutrina que descreve que todas as coisas são movidas por um princípio material que lhes dota de vida, de uma alma, porque lhes anima, lhes move, lhes põe em movimento. Assim, os primeiros filósofos concebiam recorrentemente o princípio como algo material dotando de vida e alma todas as coisas, que se movem no tempo, que se modificam no tempo. Mas, sobretudo, os primeiros filósofos tiveram a denominação consagrada de pré-socráticos, porque sua preocupação preponderantemente cosmológica e voltada aos objetos exteriores, em boa parte, antecedeu a Sócrates, cujo pensamento marcou uma virada radical na história da filosofia, onde a especulação então se voltaria para o homem e o seu comportamento, isto é, para a ética. Na antiguidade, porém, o filósofo Aristóteles chamava os seus predecessores pré-socráticos, portanto, de fisiologoi, mais raramente de physikoi. Physikoi é uma palavra grega que significa físicos, e fisiologoi significa fisiólogos. Mas fisiologoi também reúne os termos gregos physis, que significa natureza, mais logos, que é a explicação racional. Ou seja, diferentemente do significado atual que nós concedemos aos fisiólogos atualmente, um fisiólogo na antiguidade era aquele que proferia discursos racionais sobre a natureza, explicações racionais sobre a natureza. Mas também natureza, physis, também não detinha o mesmo significado que nós concedemos hoje para o termo natureza. Hoje a palavra natureza está muito mais delimitada dentro do escopo da nossa ciência moderna. Mas na antiguidade, natureza detinha um significado infinitamente mais rico do que atualmente. Pois bem, o que é então, para os antigos, natureza? O que é a physis no pensamento pré-socrático? Bom, esta será então a pergunta mais central da qual todo o pensamento pré-socrático tentará responder, e respondeu de variadas formas. Physis, assim, foi o primeiro conceito filosófico a surgir no horizonte histórico. Physis é a primeira ideia filosófica da história. Natureza. Tão frequentes eram os discursos dos primeiros filósofos, os filósofos da physis ou filósofos da natureza, como também foram denominados,
Tão frequentes eram os discursos deles sobre este objeto de especulação filosófica que era a physis, a natureza, que também era muito frequente, muito comum, o título das suas obras serem justamente perifísios, isto é, da natureza, ou sobre a natureza. Bom, algumas notas gerais, então, sobre a physis. Algumas notas gerais que caracterizam a physis nesta introdução, posto que cada filósofo tratou da physis da sua maneira mais peculiar, mais idiosincrática. Então, notas gerais sobre a physis. Physis, originalmente, era um termo usado no meio vegetal. Restringia-se ao mundo vegetal. Physis denotava o processo de mover dos seres vegetais no seu brotar, florescer, crescer, como da planta da qual seus ramos brotam e crescem, movidos pela physis, causados pela physis. Physis também era usado para distinguir o mundo natural do mundo artificial, isto é, das coisas feitas pelo homem. Coisas que, por sua vez, não brotam, não florescem, não crescem, mas são concebidas de uma vez só pela mente e trabalho humano, são criadas pelo homem. Physis, pois bem, era usada para distinguir deste mundo o mundo natural. Pois bem, somente depois, então, ocorreria a physis, análogo ao que ocorreu com o cosmos. Physis teve a sua semântica ampliada a quase infinitos limites, passando então a denotar o princípio movente a desenvolver todas as coisas, agora tanto naturais quanto artificiais também. Tanto as coisas do mundo natural quanto as coisas dos assuntos humanos, inclusive. E assim ela se tornou, nesse princípio movente, a própria matriz fundamental do universo. Physis se tornou então a realidade em si, que não muda, a realidade em si, frente à qual todo o restante das coisas que mudam, que se modificam no tempo, são transitórias e somente aparentes, frente àquilo que não se modifica, que é real, a realidade em si. O conceito physis também foi denominado como o ser que é, porque não muda, do qual todas as coisas que não são, porque mudam, são feitas, são constituídas. Também ela é o princípio ativo e material a dotar de vida e alma a todas as coisas, porque lhes dá movimento, lhes dá animação. Lembram dos ilozoístas? Por esse motivo, muitas vezes também a physis ainda é tomada como um elemento divino ainda, como uma ressonância ainda às antigas cosmogonias, como algo ainda subsistente às antigas cosmogonias. Mas agora também como um princípio racionalizado, como um princípio unitário e natural, um princípio racional. A palavra princípio também, inclusive, é frequentemente usada para referir-se a physis. Princípio vem do grego arché e foi provavelmente empregada pela primeira vez para se referir a physis pelo filósofo Anaximandro de Mileto, discípulo de Tales. Ou seja, arché, o princípio do qual derivam todas as coisas. Mas physis também não é somente princípio, é também destino, não é somente início, é também fim. Physis é o lugar onde tudo se cria e ao final se destrói. É como um manancial onde se dispõe a massa inexaurível do universo, onde todas as coisas e todos os seres assumem suas formas, emergem e para lá novamente mergulham em retorno, num constante surgir e retornar para a physis, num movimento de eterno retorno para a physis. Physis é a matéria a constituir e fazer todas as coisas. A matéria imanente ao cosmos. Matéria, que em grego é heli, originalmente era um termo que designava a madeira
que constituía, da qual coisas duráveis eram construídas. Matéria era madeira, originalmente, da qual coisas duráveis eram construídas. Somente depois, então, que matéria passou a designar somente a coisa indiferente da qual algo é feito. Pois bem, física é a matéria cósmica, a matéria que constitui todas as coisas. Por vezes também o conceito é denominado como substância, um termo aristotélico posterior. Substância é aquilo que subjaz as coisas, o que está por baixo. Pois bem, a física é aquilo que subjaz a todas as coisas, subjaz o cosmos, o que está por baixo de tudo. Enfim, physis é a fonte do ser, a fonte do real, a causa primeira e última de todas as coisas. Os latinos traduziram a palavra physis por natura, que significa em latim natureza. Natura é o particípio futuro do verbo nascor, que significa nascer em latim. E então a tradução de physis por natureza foi a tradução consagrada no tempo. Physis é aquilo que faz nascer. Physis é natureza, a natureza de tudo. Bom, antes então de passarmos para uma exposição individualizada dos pensadores, uma palavra de esclarecimento acerca das fontes primárias dos pré-socráticos se faz necessária. Não nos restam escritos, obras ou quaisquer documentos diretos dos filósofos pré-socráticos. O que nos restam são escritos indiretos realizados por escritores posteriores a esses pensadores, que, na forma fragmentária de comentários, breves biografias, prováveis citações diretas ou então paráfrases do que era o pensamento original, legaram para nós informações acerca dos pré-socráticos. Por esse motivo, também é muito difícil assegurar uma fidedignidade ao que era o pensamento original pré-socrático, posto que a leitura é posterior a eles. Um exemplo disso é a leitura que os aristotélicos fazem do pensamento pré-socrático. A tradição aristotélica posterior já possuía o seu guarda-chuva conceitual que se utilizavam para interpretar o pensamento pré-socrático. E são essas as fontes que nós temos à disposição. No que diz respeito aos fragmentos, então, eles se encontram então dispersos num espaço temporal de mais ou menos 17 séculos de história, sendo encontrados desde em obras de poetas e historiadores como Eurípides e Heródoto no século V a.C., ainda contemporâneos dos pré-socráticos, até mais raramente em obras como de João Tzetzes, no século XII d.C., já no Baixo Medievo. Esse período é enorme de tempo, né? Nesse período foram diversos os filósofos, poetas, historiadores, padres da igreja, os pais da igreja, como Orígenes, por exemplo, que nos legaram então informações em forma de fragmentos que aludem aos pré-socráticos. Na antiguidade havia também os doxógrafos. Doxografia é uma palavra formada pelos termos gregos doxa, que significa opinião, mais graphein, que significa escrever. Ou seja, uma doxografia seria escritos das opiniões, no caso das opiniões dos filósofos. Na antiguidade, haviam doxógrafos como Aristóteles, do qual sua obra Metafísica se constitui a sua principal doxografia, o lugar onde mais informações a respeito dos filósofos pré-socráticos podem ser encontradas. Mas, sobretudo, na obra Physicoi Doxai, As Opiniões dos Físicos, do discípulo de Aristóteles, Teofrasto, se constituiu até hoje na principal doxografia que temos à disposição, onde mais informações encontramos a respeito do pensamento pré-socrático. Também, infelizmente, a Physicoi Doxai nos restam apenas partes dela, né? Infelizmente.
E por último, Diógenes Laércio, um biógrafo da antiguidade, também nos legou uma obra intitulada Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, também é uma boa doxografia dos pensadores, já de caráter mais biográfica, apesar. Bom, na modernidade, houveram então as tentativas de se coligir a totalidade dos fragmentos dispersos pelos séculos que aludem aos pré-socráticos. A primeira tentativa data do ano de 1573, numa obra intitulada Poésis Philosophica, do humanista erudito francês Henri Estienne, o Grande. Mas foi sobretudo no século XIX, muito em parte motivado pelo movimento romântico e um ascendente interesse pelas origens do pensamento ocidental, que ganhava novo fôlego na época, que principalmente na Alemanha teve início então um trabalho minucioso, um trabalho filológico e historiográfico, de seleção, reunião, tradução e interpretação dos fragmentos dispersos no tempo. Formando-se então as primeiras edições críticas de reuniões dos fragmentos pré-socráticos. A obra intitulada Die Fragmente der Vorsokratiker, Os Fragmentos dos Pré-Socráticos, dos filólogos alemães Hermann Diels e Walter Kantz, se constituiu então no trabalho monumental que reuniu e traduziu para o alemão praticamente todos os fragmentos dos pré-socráticos e se constituiu na principal base para as posteriores edições críticas de reuniões dos fragmentos. Por fim, a obra de Diels e Kantz também foi a responsável por popularizar a expressão pré-socráticos. E aqui chegou ao final, então, desta introdução. Agradeço a audiência. O próximo vídeo será, então, dedicado ao primeiro filósofo, Tales de Mileto. Obrigado.